O nosso carinho para você, que é telespectador da TVAL. Todas as semanas nós temos um tema dentro do programa Espaço Cidadão, um tema muito interessante. E nós escolhemos para esta semana acidentes de moto, que é uma coisa que acontece todos os dias. E a escala, a proporção, tem uma tendência a crescer, infelizmente. Nós convidamos para entrevistar durante quase meia hora o médico e deputado estadual Volney Morastone, que já foi, inclusive, prefeito da cidade de Itajaí. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre esse tema. A gente sabe que o médico, quando é convocado para ser plantonista, ele logo prefere não trabalhar sexta de noite e sábado de noite. E a gente já sabe por quê. Porque certamente ele vai ter que atender algum motoqueiro acidentado. Mas antes vamos ver um trabalho que a nossa eficiente repórter Fernanda Fontoura fez sobre este tema. Os acidentes de trânsito envolvendo motociclistas estão se transformando num problema de saúde pública. O número de mortes no Brasil por este tipo de acidente aumentou 21% nos últimos anos. E pela primeira vez na história, a taxa de mortalidade deste grupo supera a de pedestres e a de outros veículos automotores. Em Santa Catarina, as estatísticas também preocupam. O estado possui a sexta maior taxa de mortalidade do país. Nós já atingimos um patamar muito elevado, mais de 2.500 pessoas no ano de 2011 entraram nos nossos hospitais por causas de acidentes e as motos realmente preocupam muito, principalmente na juventude. No ano passado, foram quase 3.000 acidentes somente nas rodovias estaduais, com um total de 128 mortes. Neste ano, no primeiro trimestre, os 1.311 acidentes resultaram em 69 mortes. Entre as principais causas está a falta de atenção. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a incidência é maior na área urbana, onde há um grande fluxo de veículos. Nós percebemos no dia a dia assim, a imprudência. A imprudência é a principal característica desses acidentes. O motociclista que não obedece à velocidade permitida na via, não guarda a distância lateral do veículo, geralmente ultrapassagem ou passagem entre veículos. A ingestão de bebida alcoólica, percebemos que muitos motociclistas param suas motos em bares, as chamadas de rodovias estaduais, ingerem bebida alcoólica e saem conduzindo essas motos. Em geral, as vítimas de acidentes com motos sofrem fraturas graves que exigem um longo período de tratamento com custos altos. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que o custo de internações por acidentes com motociclistas, pagas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2011, foi 113% maior do que em 2008, passando de 45 milhões de reais para 96 milhões. O crescimento dos gastos acompanha o aumento das internações, que passou de 39.480 para 77.113 hospitalizados no período. Em Santa Catarina, no ano de 2011, foram 2.531 internações pelo SUS. A região da Grande Florianópolis é a campeã. 993 internações no ano passado e 238 só no primeiro trimestre desse ano. Um valor que poderemos estar utilizando, né, em outros locais, né, em saúde preventiva, né, em saúde que realmente, se pudesse fazer mais saúde preventiva, né, dar mais medicamentos, construir, quem sabe, mais alguns leitos hospitalares, ter mais profissionais na rede atendendo realmente aquilo em que é considerado como epidemiologia na saúde pública, né, e não essas causas externas em que nos levam a tirar as pessoas muitas vezes de uma cirurgia eletiva necessária, como oncológica, para fazer um atendimento emergencial de um acidente de moto. E só para se ter uma ideia, né? Em Florianópolis, nós já temos a média de 50 a 70 acidentes mês. Deputado Morastone, mais uma vez eu quero agradecer o senhor aqui a ser o nosso convite. Quando eu abri o programa, eu falei naquela famosa história, médico detesta plantão de sexta para sábado e sábado para domingo. Eu exagerei ou estou certo? Tá certo, porque realmente o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tem falado recentemente, debruçado sobre essas estatísticas nacionais,
de acidentes com motociclistas, de que há uma verdadeira epidemia de acidentes, né, de trânsito e as motos aí despontando na frente, né, desses acidentes. Então, nós todos, né, realmente ficamos preocupados no dia a dia no trânsito. Eu, por exemplo, como deputado, me desloco diariamente de Itajaí, Florianópolis, né, e vice-versa. Ver cada coisa? E nós vemos isso, nós assistimos isso diariamente no trânsito. Não é? É quase que invariável. Eu estou chegando em Florianópolis de manhã, o trânsito está parado, pode contar que é um acidente envolvendo motociclista. É quase que impossível que não seja. Então, os médicos plantonistas, né, sabem disso, né, que hoje as emergências dos hospitais, em grande parte, e o ministro o ministro da Saúde, inclusive, fez esse tipo de análise, que hoje esses acidentes, esse volume de acidentes com motociclistas, né, acabam pressionando as emergências, os serviços de emergências, né, dos hospitais, de um modo geral, pelo grande número desses acidentes. Nós temos alguns dados aqui, como esses, por exemplo, os gastos, por exemplo, com esses acidentes, né, em Santa Catarina, de 2008 para 2011, né, esses internamentos pelo SUS. Então, passaram pelos serviços de emergência e de atendimento, esses pacientes que acabaram sendo hospitalizados, né, os gastos que o SUS teve em Santa Catarina dobraram nesses últimos 3 anos, de 2008 de 2,4 milhões para 4,4 milhões em 2011. Não é? Quando vamos olhar o número de acidentes também, né, esses acidentes mais do que triplicaram, tem triplicado praticamente o número de acidentes, né, com motos. Aumenta o número de motoqueiros, aumenta o número de acidentes. E temos também, né, óbitos também tem aumentado, né, proporcionalmente a isso, né, de 497 óbitos em 2008 para 561 óbitos em Santa Catarina. E no Brasil, de um modo geral, os dados são parecidos. Não é? Só crescem? Só crescem. No Brasil, nós temos dados ali, né, de 2008 a 2011, 113%, né, o crescimento desses atendimentos, né, com motociclistas, com acidentes. Né? De gastos de 45 milhões para 96 milhões. Nós temos número de internamentos no Brasil de 39 mil, que inclusive a reportagem mostrou aí também, né, para 77 mil, praticamente, né, dobrando as internações. E as mortes também, né, de 8.480 no Brasil para 77 mil. 10 vezes quase. Nesse período. Né? Agora, deputado, isso custa um dinheirão para a saúde, né? Com certeza, são milhões, não é, que o SUS acaba investindo na saúde. Veja, em Santa Catarina, nós falamos que de 2,4 milhões foi para 4,4 milhões, não é? Em 3 anos. Né? Em 3 anos, dobrou o número de internações e o custo dessas internações. E da mesma forma aqui no Brasil, não é? Esse custo também de 45 milhões para 96 milhões. É muito dinheiro. Mais do que dobrou. É muito dinheiro que imagine que é dinheiro que poderia, né, estar sendo investido, né, de um modo geral no atendimento, né, em vários outros programas de saúde, e acabam sendo consumidos. Né? E tenho aqui também, Walter, uns dados que é a nível mundial também, né? A preocupação mundial que existe. A própria organização... Na Europa é assim? Tem esses números também? Não tanto quanto. O Brasil é o 5º lugar do mundo. Nós temos aí a China, a Índia, a Rússia, então, os são Estados países Unidos, com populações muito maiores que a nossa. Sim, e depois vem o Brasil na sequência. O Brasil ocupa o 5º lugar mundial nesses acidentes. Não é? E nós temos a preocupação mundial que a própria Organização Mundial de Saúde tem levantado, né? 1,3 milhões de pessoas perdem a vida por ano no mundo por acidentes de trânsito. 1,3 milhões. E 50 milhões sobrevivem feridas desses acidentes. Mas você sabe lá se como, né? Com sequelas, né? Muitas vezes. E às vezes sequelas aqui, por exemplo, veja só, aqui no Brasil tem um dado do DPVAT, que o DPVAT, 66% das indenizações pagas pelo DPVAT, não é, nos primeiros 9 meses do ano passado,
66% das indenizações cobriam acidentes de trânsito com motocicletas. 2/3? Sim. Quer dizer, para carros e ônibus e caminhões? 72% desses 66%, 72% acarretaram invalidez permanente. Invalidez permanente. Então, realmente é alarmante, né? Se for considerar no plano mundial, são mais de 500 bilhões de dólares anuais, né, que os países gastam. Eu estou falando isso porque o ano passado participei de uma reunião na ONU sobre doenças crônicas não transmissíveis. E fui acompanhando uma comitiva do governo brasileiro, presidente Dilma, do ministro Alexandre Padilha, e foi justamente para discutir uma grande preocupação mundial, para colocar, inclusive, nos objetivos do milênio, sobre essas doenças crônicas não transmissíveis, que nós temos as 4 principais doenças, que são o câncer, o diabetes, as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias crônicas. Imagino que essas doenças, além do peso, né, sentimental e todo o lado social, humano, eu conheço isso bem de perto, dessas perdas, né? Walter, veja bem, além disso, o peso econômico para os países, tanto que os países, pela primeira vez, desde que a ONU foi fundada, é a 3ª vez que a ONU se reúne para discutir um tema da saúde. Que os chefes de Estado de todo o mundo se reuniram para discutir um tema da saúde. Pelo grande impacto, não só social, humano, né, afetivo, mas também impacto econômico nos países que essas doenças causam. No Brasil, 72% das mortes são decorrentes desses 4 grupos ali. Não é? Então, a necessidade de que se tenha políticas públicas, porque aí nós vamos para os fatores de risco. Nesse caso, eu já vou fazer um paralelismo com a questão do trânsito aqui. Nesse caso, nós temos fatores de risco, não é, que está aí o tabagismo, os problemas de alimentação, cada vez alimentação mais complicada, menos saudável, cheia de aditivos e tal. Temos todas as questões da obesidade, do sedentarismo, do estresse, né? E temos o uso abusivo do álcool. Então, os países precisam ter programas que possam agir diretamente em cima desses fatores de risco, né? Para poder, digamos, ao longo de uma década, como foi proposto lá, um plano de ação desses países. A mesma coisa eu faço assim, porque a Organização Mundial de Saúde, ela também reuniu os países, não é? Para poder discutir um plano decenal também sobre essa questão do trânsito. A preocupação é tanta no mundo, são mais de 500 bilhões de dólares no mundo, não é? São mais de 1,3 milhões de pessoas que perdem a vida no trânsito, que perdem a vida, mais aquelas que ficam sequeladas. Imagina quantos outros milhões ficam. E o custo disso, não é? Para o sistema de saúde, para o sistema social. Não é? Então, na verdade, é uma preocupação muito procedente, não é? Que cada vez mais no mundo, através da Organização Mundial de Saúde, mas também no nosso país, através do Ministério da Saúde, que tem um sistema de informação e monitoramento desses acidentes também, né, que tem mostrado esse acréscimo, né, esse número crescente de acidentes, né, e que nós precisamos ter políticas públicas, né, para poder agir nas causas dessas situações. Agora, deputado, um acidente de moto às vezes deixa 1 mês, 2 meses ou 2, 3 semanas o paciente no hospital. Ele está tirando o lugar de uma outra pessoa com outro tipo de acidente, um outro tipo de doença, mas está cobrando do SUS. Como é que você vê isso? Está cobrando do SUS, tem uma parte disso que, né, pode ser reembolsado pelo DPVAT, né, mas tem um limite também nesse reembolso. Agora, muitas vezes, custa muito, muito mais do que isso, né? Custa muito mais do que isso. E eu devo dizer que realmente é uma preocupação, porque é uma epidemia, é uma verdadeira epidemia. O número de acidentes é cada vez maior, alarmante, né? De uma forma, assim, como foi mostrado aqui, inclusive na reportagem que antecedeu ao início da nossa entrevista, não é? Os vários fatores de risco, as várias causas que estão, né, por detrás disso, como a imprudência, né, excesso de velocidade, excesso de velocidade, excesso de velocidade, o uso né, do próprio álcool, né, bebida que entra antes da saída. Deputado, nós já voltamos, eu quero lhe formular uma outra pergunta.
O que a Alesc está fazendo para evitar ou para tentar diminuir isso, minimizar esse tipo de problema? Mas isso o senhor vai responder no próximo bloco. Estamos voltando para a sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Segundo bloco, nosso tema de hoje, com o deputado Volney Morastone, que é do Partido dos Trabalhadores e já foi inclusive prefeito da cidade de Itajaí. Acidentes de motos. O que a Assembleia está fazendo, deputado? Walter, eu acho que a Assembleia cabe um papel importante de ser aqui um centro de debate dos problemas, né? Esses problemas, como esses problemas do trânsito, especialmente, né, com motociclistas, que é um problema agudo, né, do nosso trânsito, esse número alarmante de acidentes, com reflexos na saúde pública, não é? Além de todos os problemas sociais, de pessoas que em idade produtiva, né, são afastadas... Que a maioria é jovem, são né? jovens, são afastados do trabalho, né, e além de serem afastados do trabalho, não é? Quer dizer, em idade produtiva, né? Todos os problemas decorrentes disso. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa ela é um centro de debates desses problemas, né? Quando a nossa TVA realiza um programa como esse, ela já está chamando a atenção do tema, não é? E, agora, mais especificamente, né, eu acho que nós precisamos, né, debater toda essa questão da mobilidade urbana, porque... no conjunto de toda essa problemática, né, nós temos problemas graves da problemática da situação da mobilidade urbana. Da, né, imobilidade hoje em dia. Na verdade é uma verdadeira imobilidade, né, que nós temos. Então, o senhor acha que isso contribui para o motoqueiro ser mais arrojado e fazer mais loucuras? Com certeza, porque eu acho que hoje a moto acabou vindo numa alternativa, né, de rapidez e de facilitações que existem, né, para se adquirir um veículo como esse, né, e criando então nesse caos que é o trânsito das cidades, toda essa situação mais complexa ainda, né, porque quando se vê que esses motociclistas, digamos, perambulam entre os próprios carros, quer dizer, quando ultrapassam pela direita, quer dizer, toda uma situação que eu acho que está dentro dessa grave complexidade, não é? Desse grave problema da mobilidade urbana, né? Das nossas cidades, né? Que nós precisamos debater esses temas no sentido de buscar uma solução para isso, que em grande parte seria melhorar a eficiência do transporte público, né? Teríamos que melhorar a eficiência do transporte público. Mas já se fala nisso há muito tempo. Já se fala isso há muito tempo. O senhor acha que entrar na escola seria uma boa, desde o comecinho lá, orientar a criança? Sempre. Tudo passa pela escola? Isso passa pela escola, em todos os sentidos, Eu, quando antes estava falando daquela minha outra participação sobre as doenças crônicas não transmissíveis, não é? E eu vim de lá e continuo participando de reuniões do Ministério da Saúde sobre toda essa situação, por exemplo, das doenças crônicas, né? Aqui no Brasil, nas Américas, né? E sobre todos esses fatores de risco. Então, por exemplo, nós temos que nos debruçar sobre os fatores de risco. Aí vamos ver que a alimentação é um deles. Então, nós temos que introduzir nas escolas, já na educação infantil, uma orientação. A educação alimentar, a educação de uma verdadeira e de uma correta alimentação saudável. Por quê? As crianças, elas aprendem e elas se tornam mensageiras para os seus pais, para a família. A cobrança junto ao pai é grande, né? Com certeza, e para todas as pessoas, né? E nós vamos ter resultados disso, às vezes imediatos, ou com certeza em 10, 20 anos, né? É um trabalho quando se faz isso, no caso que eu estou falando aqui da saúde, né? Nós estamos fazendo promoção de saúde, nós estamos fazendo prevenção, estamos fazendo educação em saúde. No trânsito é a mesma coisa, no meio ambiente é a mesma coisa, em relação às drogas é a mesma coisa. Então todos esses graves problemas que afligem a nossa sociedade, entre eles o trânsito, não é? Essa educação,
para o trânsito que nós precisamos ter, né? Porque nós temos aqui algumas pesquisas, inclusive tem uma pesquisa interessante do Ministério da Saúde, que mostra também pedestres, ciclistas e passageiros, né? Que também são responsáveis por acidentes de trânsito. E aí o Ministério conclui a importância da educação para todos os segmentos. Para todos os segmentos, né? Porque quando nós vamos olhar as estatísticas, eu tinha aqui até uma matéria que mostrava isso, se eu conseguisse localizar facilmente, o número de óbitos que nós tivemos, por exemplo, eu acho que essa matéria aqui traz, essa matéria aqui mostra aqui o número de mortes, né? Por exemplo, que nós tivemos aqui relacionados com, isso aqui foi relacionado ao ano de 2010, né? Nós tivemos 561 óbitos com moto e 552 óbitos com carros, tá? Isso foi em Santa Catarina, tá? Veja que tivemos mais óbitos com moto do que com carros, né? As motos já ultrapassaram os carros, mas nós tivemos, tá? Nós tivemos aqui 122 óbitos com ciclistas, tá? 318 óbitos com pedestres, tá? Provavelmente, é muito provável que aqui teve muitos motoristas negligentes, claro, imprudentes, não é? Alcoolizados, em excesso de velocidade, não é? Que devem ter provocado, né, muitas dessas mortes de pedestres, de ciclistas, não é? Mas também, né, nós precisamos, assim, nesse contexto todo, né, dizer que essa educação para o trânsito, dizer, não é somente para o motorista, para o motociclista, para um ou outro segmento, tá? Mas para todos os segmentos. Para todos os segmentos da sociedade. Deputado, nós vamos acompanhar mais um trabalho eficiente da nossa Fernanda Fontoura, mostrando mais uma vez acidentes de moto, uma coisa que acontece todo santo dia. Marcelo, é a primeira vez que se acidenta de moto? Primeira vez. Desde 2007 que eu tenho moto, é a primeira vez que eu me acidento. Você considera perigoso andar de moto? Olha, se tu não tiver atenção e for imprudente, com certeza. Agora, se tu vier com atenção e cuidado, não só contigo, mas com os outros, eu acho que dá para te andar numa boa. Os motoqueiros são vistos muito como sem vergonha, porque andam de uma certa forma errada, isso, aquilo. Mas a coisa não pode ser generalizada, tá entendendo? Tem muito motoqueiro ruim, realmente, mas motorista também. Não se pode colocar a culpa num lado só da história, tá entendendo? Cada acidente de moto custa em média R$50 mil aos cofres públicos. Neste valor estão incluídos o recolhimento do acidentado com ambulância, internação, medicamentos e a restauração da via pública. Só uma diária em unidade de terapia intensiva pode custar R$2 mil. Além dos gastos, faltam médicos e espaço físico nas ortopedias para atender tantos acidentados com moto. É o que relata este intensivista do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Toda hora está chegando vítimas de acidente de moto e isso interfere na dinâmica do hospital. Principalmente em cirurgias seletivas que deixam de ser feitas para se dar o atendimento de emergência que os pacientes necessitam. São pacientes graves, que tem que ter uma intervenção imediata. Para o profissional, a falta de capacitação dos condutores ainda é uma das principais causas dos acidentes. E nem precisamos ir muito longe para comprovar. Ali mesmo no hospital, ele nos apresenta um acidentado que conduzia sem habilitação. O garoto tem 17 anos. Bati no carro, quebrei o fêmur, a bacia. Depois bati no asfalto e deu a lesão no reto ali, que teve que usar a bolsa colestomia ali. Na sua opinião, por que acontecem tantos acidentes envolvendo motociclistas? É porque eles querem passar por ultrapassagem, lugar que é mais difícil, né? Querem ultrapassar em lugar mais fechado, onde que o carro não passa mais, né? O perfil dos acidentados é semelhante.
São jovens de baixa renda que usam a moto para trabalhar. Por ser um veículo barato, de fácil compra e deslocamento, a frota cresce a cada ano. Muitas vezes, até dependendo da moto, você hoje habilitar-se para conduzir uma moto é mais caro do que você adquirir essa motocicleta. Então, essa facilidade de você ter uma moto para poder ir trabalhar ou andar final de semana, ou sim, para você se locomover, ela atrai essas pessoas que não têm a habilitação e elas se arriscam, né? Para quem trabalha em cima de uma moto, os perigos são constantes. A luta diária contra o tempo faz com que muitos profissionais coloquem suas vidas em risco. Carlos trabalha como motoboy há 5 anos. Ele percorre em média 270 quilômetros por dia para fazer suas entregas. Nunca se acidentou, mas já presenciou muitas tragédias. Os carros não respeitam, o ônibus não respeita, os motos não respeitam. Então, é isso aí. Falta mais, eu acho que, capacitação tanto para o motoboy, mas consciência, de modo geral, da população com relação à categoria. Para o presidente da Associação dos Motociclistas da Grande Florianópolis, o problema principal é a falta de educação no trânsito. Se você parar para pensar matematicamente, 10 acidentes desses são 500 mil. 500 mil você faz uma bela de uma campanha de conscientização, de treinamento, de profissionalização desse pessoal. Uma conscientização que, além de economia para o governo, pode representar a vida de muitos motoristas. Estamos de volta com o Espaço Cidadão. Eu sei que o senhor tem números aí muito importantes para mostrar, mas eu só quero lhe contar uma coisa. O senhor sabia que no Hospital Regional de São José tem uma ala só para acidentado de motoqueiro? É isso mesmo. E vive lotada? E é isso. Isso acontece nos hospitais em geral, nos pronto-socorros pelo estado afora. No Marieta, em Itajaí, a mesma coisa, da minha cidade. É aqui no Celso Ramos, como nós vimos, no São José, assim é em Joinville, e as estatísticas se multiplicam nesse sentido. Quer Principalmente dizer, final de semana. A preocupação realmente é alarmante, é uma verdadeira epidemia, não é? Nós temos que ter a legislação cada vez mais rigorosa no sentido, né, desses fatores de risco, controlando esses fatores de risco, né, relacionados com a velocidade, com a questão, né, do uso do álcool e assim por diante, né, mas sem dúvida o grande trabalho que precisa ser feito, como a reportagem mostrou aí, é sempre um trabalho de educação, né, que é um trabalho de promoção, né, e de prevenção. É nesse sentido que é o grande, né, as estatísticas aqui, ainda, Walter, para mostrar, veja só, 40% desses acidentes vitimam jovens entre 20 e 29 anos, não é? 62%. Auge da juventude. Então, a grande maioria são homens, 89% dos acidentes das vítimas são homens. A mulher é mais cuidadosa, né? Mais cuidadosa, com certeza, não é? E também, então, principalmente atingindo aqui, né, pessoas jovens em plena idade produtiva. Não é? Então é um problema sério de saúde pública. Foi assim que o nosso programa começou, com a reportagem mostrando, né, pela nossa repórter aqui da TVA, que é um grave problema de saúde pública, que acontece na forma de epidemia. Então nós fazemos um esforço tão grande para prevenir, para evitar doenças, para combater doenças como câncer, como diabetes, como hipertensão, né, e as pessoas morrem, às vezes, aí ficam acidentadas ou vitimadas, né, por uma bobagem que é essa, né, dos acidentes de trânsito. Tivemos um exemplo, aquele menino de 17 anos. Exatamente. Né? Deputado, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço, sempre às ordens aqui, para que nós possamos, né, falar sobre esses temas e outros temas que interessam a nossa saúde pública. Eu conversei abordando o tema acidentes de motos com o deputado Volney Morastone. Ela é do Partido dos Trabalhadores, está em seu 3º mandato aqui na Assembleia Legislativa e já foi prefeito da cidade de Itajaí. Na semana que vem estaremos de volta com outro tema interessante para que você possa analisar. Agora, não é apenas analisar, você precisa participar em busca das soluções. Até lá!